meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Você foi proibido de dirigir por uma infração de trânsito? A única maneira de voltar a dirigir e refazer o exame de direção após a revogação da carteira de motorista. Algumas informações úteis sobre o que você precisa fazer nessa situação e como recuperar sua carteira de motorista. Primeiro, é necessário conhecer os documentos básicos que determinam o procedimento e as condições para a devolução da carteira. A retomada dos direitos após a privação da permissão para dirigir um veículo regulamentada pelo documento CAM, o Código de Infrações Administrativas. O procedimento para obter um certificado e refazer o exame a partir de 14.11. 2014 determinado pelo Decreto Governamental no 1191. As condições para a devolução da carteira devem ser determinadas pela nova Lei Federal, o Projeto de Lei no 661.379/6, que entrará em vigor em 15.01. 2016, o documento afirma que somente os motoristas que pagaram todas as multas e não têm dívidas registradas pelos oficiais de justiça poderão refazer o exame de trânsito. Procedimento para a retomada da carteira de motorista. A lei prevê duas opções para a devolução de carteiras de habilitação, um por ordem judicial e um procedimento pré-julgamento. A decisão judicial determina a composição do delito em administrativo ou criminal. Sem uma decisão judicial, é impossível devolver a carteira de habilitação se a intoxicação alcoólica do motorista tiver sido registrada, ou se pessoas tiverem sido feridas. As circunstâncias agravantes incluem uma série de outras infrações, inclusive a não obediência a um policial de trânsito. O tribunal estabelece o período de proibição de dirigir o veículo e determina a data de refazer o teste. A proibição de dirigir pode ser de 3 ou 5 anos. No caso de uma infração de trânsito menos grave, a lei permite que o documento seja devolvido sem uma decisão judicial. Como regra geral, o período de restrição para dirigir não é inferior a 1 mês. Esse tempo deve ser usado para atualizar os conhecimentos sobre a teoria de dirigir sem acidentes nas estradas. Para garantir que a licença não seja retirada permanentemente, você não deve tentar, de outra forma, acelerar a resolução do problema. Para tal tentativa, a lei prevê punição de acordo com o Código Penal da Federação Russa, art. 327, parte 1. O site da Polícia de Trânsito recebe informações sobre todas as ações relacionadas a carteiras de motorista e documentos falsos serão detectados. Onde você pode retirar sua carteira de motorista? E melhor devolver sua carteira de motorista no Departamento de Polícia de Trânsito do seu local de residência. Também é permitido fazer um teste de trânsito no Departamento de Polícia de Trânsito onde a infração foi registrada. Quando o local da infração for longe do local de residência, essa opção também é possível. O motorista deve enviar uma solicitação por escrito ao Departamento de Polícia de Trânsito, onde a carteira de motorista está registrada. É necessário especificar o endereço da organização onde a licença está localizada e solicitar que ela seja enviada para o endereço do local de residência. Se a licença precisar ser devolvida rapidamente, é melhor enviar a solicitação pessoalmente. A lei não regulamenta o tempo de envio da solicitação pelo correio e o envio do certificado para o local de registro. Observe que os direitos não reclamados, de acordo com o artigo 32.6, parte 5, do CAM, em geral, são armazenados apenas por 3 anos e depois destruídos. Se a infração administrativa for repetida ou atribuída a uma infração criminal, a obtenção de uma licença após a privação só será possível após um exame muito difícil. Especialmente se for registrada uma falha em obedecer a um funcionário da Polícia de Trânsito. Para a escolha do Departamento de Polícia de Trânsito e a preparação de documentos no caso de reincidência, é melhor confiar a um advogado experiente. Se é necessário refazer o exame. A exigência da Polícia de Trânsito de refazer o exame para todos os motoristas é ilegal. A Lei Federal e os regulamentos no 1191 em vigor hoje definem as condições para refazer o exame se a sua carteira de motorista foi retirada antes de 01.10. 2013. Você não precisa fazer o exame teórico de direção se a licença foi retirada após 01.10. 2013. Você deve fazer o teste, e permitido fazer o exame se metade do período de privação tiver expirado, não é necessário passar no exame de direção, solicitar ao tribunal e contestar a exigência de refazer o exame.
Para apresentar documentos ao tribunal, será necessário obter uma recusa por escrito da emissão da carteira de motorista do Departamento de Polícia de Trânsito onde a carteira é mantida. Aconselhamos a não fazer isso, pois você pode perder muito tempo e o resultado pode ser zero. E mais fácil aprender as regras de trânsito e depois passar no exame com segurança. Mas se você não tiver sorte, a lei permite que você refaça o exame após 7 dias. O estudo adicional das regras de trânsito será, sem dúvida, útil nas estradas modernas, especialmente em caso de desentendimentos com os serviços de patrulha. Documentos a serem apresentados à Polícia de Trânsito. A lei federal define a composição dos documentos que devem ser apresentados para a devolução dos direitos e da permissão para passar pelas regras de trânsito, a dependendo do tipo de infração e das características pessoais do motorista. Se a decisão judicial já tiver sido tomada, o inspetor precisará mostrar passaporte, uma cópia da sentença judicial, um documento confirmando que a carteira de motorista foi aprovada. Além disso, se o autor de um acidente de trânsito estiver sob a influência de álcool ou drogas, a lei exige uma segunda comissão médica. O atestado médico obtido deve ser entregue ao inspetor. A decisão judicial deve ser recebida imediatamente após a emissão da sentença. A decisão deve especificar o período pelo qual a licença foi retirada. A essa data são acrescentados 10 dias para apelação e é possível calcular a data em que será necessário refazer o exame teórico sobre regras de trânsito. Um ponto importante é que a Polícia de Trânsito já deve ter a carteira de motorista. A partir da data de entrega da carteira de motorista ao inspetor, e calculado o período pelo qual a carteira de motorista foi retirada. Alterações na ordem de admissão ao exame. A primeira coisa a fazer antes de entregar os documentos e verificar no site da Polícia de Trânsito se há multas não pagas. A repetição do exame só é permitida se todas as multas tiverem sido pagas. Ao refazer o exame, os motoristas não são obrigados a apresentar os recibos de pagamento das multas, mas é melhor levá-los consigo. E mostra-los ao inspetor que aceitar os documentos. Não espere que, após o pagamento, as informações apareçam imediatamente no site. A segunda condição importante é agora os inspetores não devem permitir que motoristas com dívidas controladas por oficiais de justiça passem no exame de direção. As dívidas de pensão alimentícia são verificadas inicialmente. Com dívidas não pagas, é difícil ser admitido no exame. A lei prevê uma redução no nível e na duração da penalidade. Por exemplo, se a infração de trânsito for leve, a dívida não exceder 10.000 rublos, o veículo for a única fonte de renda do empresário, a família do motorista tiver uma pessoa com deficiência que precise de um carro. Se todas as dívidas forem pagas, o inspetor é obrigado a aceitar os documentos e marcar a data do exame. O que é importante não esquecer. Então, tudo foi cumprido, a retomada foi bem sucedida. Agora é possível obter o certificado retirado pelo inspetor. Mas se o exame foi realizado antes do prazo, o certificado será devolvido somente quando o período de privação terminar. Você pode obter o documento em qualquer departamento da Polícia de Trânsito mediante solicitação dentro de 30 dias. Para o futuro, você deve, e não infringir a lei, não se esquecer da PPM, a norma muda com frequência, não ceder a provocações nas estradas. Falar correta e educadamente com os policiais de trânsito. O mais importante é manter a calma, mesmo em situações de conflito na estrada, para evitar violações repetidas das regras de trânsito. Em conclusão, as novas regras para o teste de reabilitação da carteira de motorista visam garantir que os condutores estejam aptos a retomar a direção de forma segura e responsável. É fundamental que todos os motoristas compreendam a importância de seguir essas diretrizes, não apenas para recuperar a habilitação, mas também para promover um trânsito mais seguro para todos. Lembre-se de estudar e se preparar adequadamente para o teste, pois isso pode fazer toda a diferença na sua jornada de volta às estradas. A segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos.